Vamos sair um pouco da família Bolsonaro, falar sobre um projeto de lei Não. de autoria da deputada Tabata Amaral, esse que define aí o que é antissemitismo e está dividindo opiniões entre os que veem na proposta um avanço na proteção à comunidade judaica e os que enxergam nela assim, um risco à liberdade de expressão. O ponto de divergência está na conceituação. O texto classifica como antissemita, por exemplo, manifestações que podem ter como alvo o Estado de Israel, encarado como uma coletividade judaica, ou que compare as políticas israelenses às dos nazistas. A base são os critérios adotados pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. A ideia do projeto é criar uma definição formal de antissemitismo no Brasil que possa orientar a criação de políticas públicas e ações educativas. O professor da UFRJ, Michel German, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, é um dos que vê com preocupação a adoção desse modelo da IHRA. Para ele, a proposta mistura a definição de antissemitismo com limites a críticas a Israel. O German afirma que discussões sobre Israel e a questão palestina existem e fazem parte do debate. Não deveriam ser interditadas. Podem ser debates duros, radicais, com os quais eu tenho desconforto, mas se você deslegitima, propõe uma censura. E aí, Renato, o que é que você acha? Péssimo projeto dela. Se é legítimo, e até eu não tenho nada contra que se defina eventualmente o que é antissemitismo, mas eu lembro que a gente já tem a lei antirracismo, a lei 7.716. O que há de errado com a lei? Por que a lei 7.716? Serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso aqui não serve para punir? Tem manifestações. Ah, o bar diz que não quer judeu, não sei o quê, um bar, sei lá onde. Pura-se, cabe na lei 7.716? Ah, o fulano disse que não ia vender pão para a mulher porque ela era judia. Cabe na lei 7.716? Agora, o que a proposta da Tabata, eu estou com o texto aqui. Primeiro que esse grupo internacional, de que o Brasil não é signatário, tem sérias divergências sobre a forma como eles querem definir o antissemitismo, muito marcado pela militância sionista, que, atenção, uma coisa é defender os direitos dos judeus, tal. O sionismo é outra coisa. Mas eu nem vou entrar nisso agora. O German é um dos maiores, o Michel German é um grande intelectual, é um grande pensador. E atenção, e não vou ficar aqui usando aquele negócio assim, e ele é judeu, hein? Então agora, porque ele é judeu, eu posso falar qualquer coisa atacando quem quer que seja, porque me escudo no judeu. Não, eu não preciso disso. Não preciso disso. O que me incomoda no texto da Tabata, e tem que incomodar qualquer um, é que tem lá: antissemitismo é determinada percepção sobre os judeus que se exprime como ódio em relação aos judeus. Certo? Parágrafo 1º. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são aquelas orientadas contra indivíduos judeus e não judeus ou contra os bens, as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas. Ok. Manifestações de antissemitismo podem ter como alvo o Estado de Israel encarado como uma coletividade judaica. Não sei o que significa. Eu não posso criticar as políticas de Israel? Ah, não, depois o texto diz que pode. Não, mas isso aqui é aberto de tal maneira que fica parecendo que a crítica ao Estado de Israel já é uma manifestação de antissemitismo. Não é. De resto, atenção, o Knesset, o parlamento israelense, votou e aprovou uma lei dizendo que Israel é um Estado judeu. Não, Tabata. É antissemita o que Israel fez? O Knesset considerou, em 2018, 19 de julho de 2018, que Israel é um Estado judeu. Não, se estivesse lá, e passou por pouco, a votação foi apertada, eu teria votado contra.
Eu teria votado contra, mas votaram. Vai se chamar essa lei de uma lei antissemita, à medida que define Israel como uma coletividade judaica? Outra coisa, associar qualquer prática do Estado de Israel a práticas nazistas também seria antissemitismo. Opa, peraí. Chamar judeu de nazista é uma coisa, né? Esse bando de nazista. Agora, o Tabata, o que Israel fez em Gaza não foi limpeza étnica? Mas boa parte dos judeus de Israel considera isso. Não foi limpeza étnica aquilo? Pegue pegue a definição de genocídio para saber se aquilo que se fez em Gaza, se deslocar 1.200.000 pessoas e destruindo suas casas. Depois, a hora que elas estão voltando, fazer a mesma coisa, impedindo essa população de ter uma vida normal, de se reproduzir, de tocar. Pegue as definições do que é genocídio. Pegue as definições. Ah, não, mas é genocídio se não for de 6 milhões, como foi o nazismo, não pode ser. Não, não é assim que funciona. Senão aí eu vou ter que ir para o genocídio armênio. E aí eu vou ter que ficar comparando os genocídios. O que define uma política genocida não é o número de mortos, embora ele seja, obviamente, relevante. Não preciso eu dizer aqui quão asqueroso é o antissemitismo. Eu conheço vasta literatura a respeito. Desde a história do judeu errante até coisa e tudo. E a longa tradição do antissemitismo. Né? E como, infelizmente, né, grupos de extrema-direita no Brasil que se dizem defensores, ou são, sei lá, da causa judaica ou de Israel, tão próximos do bolsonarismo que, por sua vez, é associado a Beatriz von Storck da Alternativa para a Alemanha. Se é para discutir tudo, vamos discutir tudo. Agora, vamos definir o crime de antissemitismo? Eu acho que a lei antirracismo dá conta. Eu acho que a lei antirracismo dá conta. Mas digamos que não desse. Tira o Estado de Israel dessa história. Tira o Estado de Israel dessa história. Tira o Estado de Israel desse projeto aqui. Como está aqui, o Michel German está apontando, e está certo, e eu também estou apontando, a crítica, a simples crítica ao Estado de Israel pode render uma acusação de antissemitismo. Ou eu devo ignorar que o Estado de Israel fez o ataque covarde que fez ao Líbano na Páscoa, enquanto cristãos, inclusive, estavam lá fazendo cumprindo suas obrigações, seus deveres religiosos. Ou Israel não sabia que era Páscoa? Ah, não, mas eu fui lá para matar a turma do Hezbollah. Mas não matou só a turma do Hezbollah. Ataque indiscriminado a civis. Não, tira o Estado de Israel desse negócio. Porque senão, daqui a pouco, não poder criticar o Estado de Israel, esse é o sonho dourado, inclusive, de correntes de extrema-direita judaicas. Ou nós não tivemos em Israel o sujeito que disse que era para fazer, o próprio Netanyahu, no começo, e depois um ministro dele, olha que maravilha, vamos fazer, o Trump, vamos fazer um resort aqui, né, que vai ser muito legal. Não, o projeto é muito ruim. O projeto é muito ruim.
Como está é muito ruim. E não precisa. E não precisa. Precisa ter militância ativa, lutar contra a discriminação e não sei o quê. Eu não quero papo com antissemita, eu não quero papo com gente que fica flertando com terrorismo sob pretexto de defender palestino. Não, não é minha turma. Não é minha turma. Definitivamente não. Agora, tentar transformar, misturar essa questão com os absurdos praticados pelo Estado de Israel, pelo governo de Israel, que hoje comanda o Estado de Israel, ô Tabata, foi 65-55, querida, com 2 abstenções, e passou no Knesset Israel como Estado judeu. É o único Estado étnico do mundo. Definido dessa maneira, é. Hã? É bonito isso? 55 parlamentares acharam que não. Lá deles, Israel. Com razão. Com razão. Que isso, inclusive, contraria a própria formação do Estado de Israel em 48. Hã? Agora, eu não vou poder dizer que tem práticas genocidas de Israel contra os palestinos, porque, afinal de contas, nazistas fizeram genocídio, então aí eu estaria associando com o genocídio. Não vou poder falar que é um processo de limpeza étnica, quando menos, porque os judeus fizeram limpeza étnica, os nazistas fizeram limpeza étnica. É um projeto equivocado. Equivocado, errado. Como entrou nessa? Não, eu não quero que ela seja demonizada, nada, pelo amor de Deus, para com isso, porque agora sim. Aí vai corrente na internet e ataca a Tabata e não sei o quê. Depois vem outro e fala: olha aí, só ataca porque é mulher, aí é misoginia, aí não sei o quê. Eu estou discutindo a questão que o Michel German está discutindo. Ele é especialista. Ele é especialista. Eu estou discutindo isso. É legítimo criticar o Estado de Israel? É legítimo. O meu projeto diz que é legítimo. Diz que é legítimo, mas quando se coloca isso que está no texto, deslegitima a crítica. E, em vez de pacificar, inflama. Porque também não pacifica, inflama. Em vez de ajudar a amenizar assim, se expor o absurdo de ter uma placa em algum lugar dizendo não quero judeu, ou não sei o quê, que é inacreditável mesmo. E mais do que isso, é crime. É crime, pronto. É crime. Não precisa ter muito perhaps. Não precisa ter, como dizia meu bisavô, não precisa de muita prosopopeia. Crime. Agora, assim não dá. Assim, como está o texto, não dá. Como está o texto é inaceitável, o texto abriria a possibilidade de acusações absolutamente irresponsáveis, né? De preconceito, quando se trata apenas de dizer, olha, uma coisa é responder e combater o terrorismo, outra coisa é fazer o que se fez em Gaza, de maneira reiterada, né? E dizer, práticas dessa natureza aconteceram no passado, inclusive contra judeus, inclusive contra armênios, inclusive contra outros povos. Sim. E, evidentemente, ter Israel a história que tem não lhe dá o direito de determinadas práticas, porque, afinal de contas, tem o passado que tem. Tendo o passado que tem, isso aumenta o estoque da grandeza humanista que esse povo pode ter. Isso sim. E tem. E tem. E tem uma tradição disso.
generosa, grande, gigantesca. Não é? E não uma espécie de carta branca para fazer qualquer coisa, sem que se lhe possa imputar crime nenhum. Ou não há crimes de guerra evidentes cometidos em Gaza? Então, é um equívoco que só serve para inflamar ainda mais as opiniões, os corações, etc. E isso tem de ser debatido, não tem de ser. Tirem o xingamento, tirem o linchamento, tirem. Vamos debater questão legal, de legislação internacional. Existe uma legislação internacional sobre genocídio. Existe uma legislação internacional que trata de limpeza étnica. Não é? Existe um debate importante que se pode fazer sobre liberdade de expressão. Nós temos uma lei aqui que pode dar conta de punir aqueles que cometem crimes de antissemitismo. Né? Então, assim, nós temos, essa lei já existe. Existe a Lei 7.716. Né? Essa é uma opinião para debate. Eu não estou querendo, não, porque a Tabata, porque ela é de direita, porque ela é reacionária. Olha, cada um coloca a etiqueta que quiser, isso não ajuda em absolutamente nada. 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 Fazer o debate com o pé no chão. Né? É isso. É isso, Ronaldo. A gente volta amanhã a partir da 1h para conversar mais um pouco a respeito dessas situações tão corriqueiras da nossa política. Sempre muito bom te ouvir. Mais uma vez preparamos o programa para 3 horas, né? E ficamos uma, mas tá bom. O importante é que nunca falte assunto. Ainda bem.